Oi pessoal, tudo bom? Mais um vídeo, nosso último vídeo do mês, continuando com a temática do marketing de relacionamento, mas dessa feita abordando a temática das estratégias de marketing de relacionamento, algumas delas, e depois características do marketing relacional. Lembrando, o tema do mês foi marketing de relacionamento, e tivemos o primeiro vídeo do mês, uma homenagem, né, aos profissionais de administração, dia 9 de setembro, o dia dessa profissão tão fundamental para a sociedade. Lembrando também, ao final do vídeo eu reforço, dia 30/9, quarta-feira, sempre às 20h30, a nossa live, né? Nossa live de comentários e de bate-papo, de debate sobre a temática do mês. O objetivo do canal sempre será esse: compartilhar de maneira gratuita conteúdo útil dentro das temáticas da gestão, obviamente de maneira superficial, de maneira introdutória, mas com certeza com um foco em qualidade, para que vocês possam reforçar seus conhecimentos, aprimorar suas linhas de visão, se sentirem provocadas a explorarem mais a temática. Enfim, esse é o nosso papel. E continuando aqui, vamos falar sobre marketing de relacionamento e suas estratégias, né? A primeira delas é a chamada IDIC, né? Identificar, diferenciar, interagir e customizar. É muito interessante essa filosofia que o Peppers e a Rogers eles desenvolveram lá pelos anos 90, autores muito famosos aí do marketing, porque é fundamental a segmentação. Falamos sobre ela rapidamente no vídeo passado, mas eu queria explorar um pouco mais. Quando a gente consegue entender qual é a melhor forma de segmentar a população na qual achamos que se encontram nossos mercados primário e secundário, a gente consegue achar os nichos. Ou seja, além de segmentar, eu vou tentar diferenciar nichos dentro do segmento. Isso me ajuda a ter uma qualidade de interação maior, porque eu tenho capacidade de somar mais características, mais atributos à persona do meu cliente ou do meu consumidor potencial. E aí, obviamente, com mais informações, eu tenho análises melhores e tenho uma assertividade maior na forma com a qual eu pretendo customizar, né, o produto, o processo, o serviço. Né? É como se o diálogo fosse um pouco mais íntimo, mais próximo com o nosso grupo-alvo aí de alcance. Então, uma excelente estratégia, segue a lógica do marketing relacional de maneira muito primorosa. Uma outra estratégia, conhecida também como tete-a-tete no nosso português popular, é a one-to-one, ou seja, um por um. É quando eu chego no nível lá do micromarketing, no marketing individualizado. Lembram do exemplo do restaurante que eu citei no último vídeo, que tirava foto dos pratos lá que as pessoas iam pesar, aquele self-service? Pois bem, isso é a estratégia one-to-one, quando eu vou realmente tratar de maneira exclusiva cada um dos meus públicos. Óbvio que isso é muito peculiar a mercados que têm um foco, uma população de ação muito menor. O mercado de luxo, por exemplo, é um mercado extremamente focado nesse atendimento exclusivo, nesse nível aí de aprimoramento direto, né? Quase que uma percepção antecipada da própria opinião do cliente, tamanho é o seu conhecimento quanto ao perfil desse cliente. Então, mais uma estratégia. E aí um ponto massa, né? Vamos falar sobre características aí relativas ao marketing relacional, né? Vimos um pouco delas dentro dos nossos olhares conceituais do vídeo passado, mas vamos tentar detalhar. A primeira delas é a capacidade, a propensão à interatividade. O cliente ele toma quando quer a iniciativa do contato. É muito importante haver essa liberdade, vamos assim chamar, para que o cliente responda quando se sentir motivado a. O nível de sinceridade e de honestidade da interação é muito maior. É a mesma política de você, ao realizar uma pesquisa de mercado, deixar o link da pesquisa, se você faz eletronicamente, disponível durante um período de tempo, de forma que as pessoas que vão aí
responder a pesquisa, elas possam responder quando acharem conveniente. Quando você impõe uma pesquisa, vamos chamar, estou falando de imposição, mas de maneira mais, enfim, quando você força, as respostas podem não ser honestas, né? Lembrando sempre que neutralidade em pesquisa é algo meio utópico, né? É como cidadania no Brasil, é meio utópico. Então, nessa perspectiva, quanto mais você deixar realmente seu cliente à vontade, mais fluirá, melhor fluirá a sua interação com ele. Então, isso é um ponto importantíssimo para a gente mencionar dentro dessa característica. Continuando aqui, nós temos também a personalização, a customização. Todas as ações vão ser direcionadas e vão ser personalizadas. A empresa ela pode e deve dirigir mensagens sempre peculiares, distintas, para cada nicho, para cada cliente, adequadas às circunstâncias e ao histórico desse cliente. Vejam que legal, né? Essas perspectivas da customização, inclusive, estão muito presentes no marketing digital. O marketing padrão, vocês conhecem bem, né? Existe um mix de marketing padrão, né? Os 4 P's, que alguns falam que são 5 porque você inclui aí pessoas, outros autores falam que são 7 porque você inclui aí processos e pós-venda, mas pensando aí no nicho, no foco aí dos 4 P's clássicos, né? Praça, preço, promoção e produto, você no marketing digital também tem um nichozinho, tem um mixzinho chamado 7-6. E um desses 6 é customização. Porque na internet, quanto mais você conseguir customizar, mais você alcançará um nível de interação com o seu internauta-alvo, né, com o seu público-alvo. A concorrência na internet é exponencialmente maior. Né? Então exige realmente um grau de aperfeiçoamento na estratégia mais ainda aprimorado. E aí você tem a customização, a personalização, como um dos mixes aí fundamentais. Né? Uma outra característica é a chamada memorização. Todas as ações deverão ser registradas, né, em memória, né, contendo a identidade, os dados, características, preferências, detalhes de todas as interações mantidas aí com seus clientes. Olha, gente, eu falava também em vídeos passados sobre a memória organizacional, como um repositório de informações estratégicas que serão reutilizadas, poderão ser recuperadas para apoio ao processo decisório. É exatamente o que diz aqui essa questão da memorização. Nada mais é do que você ter um bom database marketing, né? Um bom DDM. Né? Quanto mais você consegue ter um banco de dados elaborado, bem categorizado, de fácil acesso quando a recuperação de informação, mais rapidamente você consegue tomar decisões assertivas quanto ao tratamento do seu cliente, dos seus clientes, do seu grupo. Lembrando sempre, esses clientes podem ser pessoas jurídicas, né? Também. Então você vai buscar proporcionar mesmo grau de efetividade na comunicação, no direcionamento da comunicação, se possível, buscando surpreender, né, seu cliente, buscando superar as expectativas desse cliente ou desse consumidor que você quer transformar em cliente. Uma outra característica importante é a receptividade. As empresas elas vão buscar falar menos, né, escutar mais. Isso aí é algo fundamental. Comentava no vídeo passado o quanto é perigoso você deixar seu cliente esperando por uma resposta. É importante demais você ter a capacidade de ouvir. E muito importante também é a capacidade de interação no sentido de você responder a ele. Pergunte sempre como foi a experiência. Tente provocá-lo a querer responder essas perguntas, mas tenha os ouvidos acurados, né? Tenha uma boa oitiva. Procure levantar a partir das reclamações que possam acontecer ativamente, que esse é o pior dos cenários, é quando você não procurou ouvir, o cliente reclamou antes de você perguntar, é porque você está com alguma falha grave,
possivelmente no seu processo, no seu produto, no seu canal de vendas. Então é importante estar com isso dentro da filosofia do BPM, né, da gestão de processos de negócio, ou seja, com uma constante reengenharia, com uma constante percepção da importância de aprimoramento, de mudança, de aperfeiçoamento. Dessa forma você vai continuar entendendo a melhor forma de comunicação, se você vai manter essa forma ou se você vai modificar essa forma. Nós precisamos aí ser orientados para o cliente, né? Cada vez mais vamos tirar essa perspectiva organizacional da gerência de produto e passar a pensar na gerência do consumidor, né? Quando eu me centro dessa maneira, eu tenho uma condição muito mais forte, muito mais bem fundamentada para conhecer a necessidade do meu público e principalmente a dinâmica dessa necessidade. Vocês sabem muito bem que é muito possível que de repente um concorrente novo, um novo entrante, não é? Ou até um produto substituto, eleja atributos novos para a necessidade que você atenda. Então você vai precisar se ajustar. Não foi algo que você criou. Chegou um concorrente novo com algum tipo de filosofia de atendimento diferente, ou um diferencial tecnológico, ou até uma capacidade de ser mais barato do que você em termos de preço, e você é forçado a se adaptar. Do contrário, você vai realmente perder market share, posicionamento de mercado. Então, dentro dessa perspectiva de que o mercado é realmente extremamente mutável, dinâmico, inesperado às vezes, né? E diante dessa tecnologia de comunicação aí tão acelerada, quanto mais eu tiver um olhar focado em inteligência, né, inteligência competitiva, ou seja, quanto mais eu tiver pessoas olhando para os meus concorrentes, né, pessoas na minha equipe de marketing buscando entender filosofia de atendimento. Outra coisa, é muito interessante que a sua empresa possa contratar pessoas da concorrência, porque essas pessoas elas têm um conhecimento muito aprofundado do concorrente. E obviamente não duvidando ou provocando, não duvidando da ética ou provocando atitudes desonestas, essas pessoas têm uma vivência que será fundamental para o desenvolvimento dos seus produtos, porque elas conhecem como o seu concorrente pensa. Então, essa oitiva, esse foco no cliente também diz respeito a um foco na concorrência, nos players, sobretudo nas tendências de mercado com relação a novas lacunas que estão surgindo com produtos substitutos ao seu, fechando essas lacunas para o seu público-alvo. Então, quanto mais atenção nisso aí, melhor. Continuando aqui, nós temos aí a prática do B2B e do B2C, né? Lembrando sempre a combinação dessas siglas, né? O B é Business, o C é Customer ou Consumer, e o G, vocês têm também às vezes, é Government, né? Hoje em dia se fala muito em Human to Human, H2H, né? Esse to você pode substituir pelo número 2, coloquialmente, na sua linguagem de mercado, significa um para o outro. Então B2B, empresa para empresa, B2C, empresa para consumidor, não é? E se tiver o G aí é government, governo. Então, só para a gente sempre lembrar do significado dessa combinação aí, tá certo? E aqui se diz o seguinte, ó, marca de relacional não se deve centrar apenas no consumidor final, aquele que compra para consumo próprio. Posso trabalhar o B2B, lembrando aquilo que eu disse há pouco, você vai ter clientes que são pessoa jurídica. Então, de que maneira eu crio negócios, né, com essas empresas? Né? De que maneira eu construo parcerias? De que maneira eu posso trabalhar até em regime de coopetição, ou seja, cooperação, na verdade, entre competidores. De repente eu posso criar uma joint venture aí para desenvolver algum tipo de produto, unindo a minha tecnologia com a tecnologia de um concorrente e atender um grande mercado que sozinho não seria da minha capacidade de atender. Então tudo isso precisa ser visto, estar no radar do empresário, tá bom? Gente, a gente fecha esse vídeo agora, fechamos o conteúdo do mês. Vamos apresentar a temática do mês de outubro durante a nossa live. Reforçando, ela acontece no dia 30, quarta-feira, às 20 horas e 30 minutos.
A princípio, deveremos continuar utilizando o Meet do Google. Caso a ferramenta do Meet passe a ser cobrada, vamos mudar o canal de contato e eu comunico previamente para todos vocês, tá bom? Mais uma vez, segue o reforço, desculpem o disco arranhado, mas enquanto estivermos em pandemia, eu não vou contradizer 200 anos de medicina. E aí, vem aí a minha sugestão carinhosa, respeitosa para todos. Continuemos em ambientes de aglomeração, pelo menos, usando máscara. A gente assim tem um exercício cidadão importante. Um grande abraço, até a nossa live, 30/9, quarta-feira, às 20h30. Valeu!